a final contra o Flamengo, em Lima, no Peru, né? Existe ainda uma apreensão pra saber se vai ser mesmo lá ou não, porque tá vivendo um momento conturbado, né? O Peru. Então, não sei se vai ser lá mesmo, se não vai. Mas, que já é essa final da Libertadores? Final, Libertadores. 29 de novembro, daqui a um mêsinho. Mêsinho. Vocês vão mudar? Mas se mudar no Brasil, será? Por conta dos brasileiros? Vamos trazer pra cá? O que vocês acham? Aí. Tô falando de vazia. Bora na fronteira com o Peru, sem resenha, tá de boa aqui, por sinal, tô querendo ir pra ver o jogo. Então, a princípio tá marcado pra lá, né? Vamos ver se vai se manter. Vamos ver se vai se manter. Pegar aqui pra gente ver. Nossa, não fala que é liderança. Será, bicho? Palmeiras, Juventude, baixa. É o Flamengo, é o Sport Recife no Maracanã, sábado 9 da noite. Nossa, o Sport vai pagar uma conta aí. É parceiro pra São Paulino fazer estatística, tá ligado? Tem que pagar estatística, São Paulino. Não chega a ser bizarro o Paulinho tá jogando Palmeiras assim, mas o Paulinho tá jogando. Cara, o Paulinho vai pegar bastante com ele mesmo. Mas ele vai ter que correr o mano. O time hoje já tem dois protagonistas absolutos ali, o Roque e o Flávio Lopes, né? Mas no 4-4-2 Palmeiras ali, pode vai ter mais fácil pelo lado do campo. Vai cair quem? Caiu o Sousa. O Palmeiras jogou hoje? Pode ser. Maurício. O Maurício é um perfil de jogador de Paulinho, né? É de dois formas também. Expõe 5-0. Meu amigo, se botar mais um boneco no Expõe, com o Gavinha, quando voltar lá o Daniel Fox, acabou em dentro, tem que machucar, o Gavinha é uma versão. Bota mais um boneco aí, acabou. Se Expõe conseguir mais um boneco, pode ali, acabou. Esquece. Entrega fácil. Dinastia. Por um momento a gente tá falando do Tottenham. O Tottenham não tá sendo tão comentado, né, meu irmão? Mas valeu também, né? Mas valeu. Deixa eu ver como eu vou agora, mano. Começando nosso jet. Deixa eu ver isso aqui. Cara, pior que moleque. Saiu um vídeo 4 dias atrás do Iconografia da História falando sobre o Doca, né? Que é o número 1 do CV, fora de Ares. E foi um dia antes de acontecer o bagulho no Rio de Janeiro, mano. Que loucura. Sabia de algo, né, o cara? Contando a história do Doca. Tem que ver. Porque tem um vídeo também do Carlos Nucci, não sei quem lembra, mas que a gente assistiu um tempo atrás. Era um documentário sobre alguns personagens do futebol de base brasileiro. Tá bem interessante, mas vou ver depois também. Depois eu vou ver, eu tô satisfeito. Vamos ver. Doca, o número 1 do CV nas ruas. Doca, ou o Urso da Também, Penha. tá dela. Ou o Urso da Penha. Doca, ou o Urso da Penha é um dos bandidos mais poderosos da cidade do Rio de Janeiro. E se encontra foragido. Responsável pelo CV do lado de fora das muralhas. Doca é responsável pelas estratégias de guerra que garantem a expansão contra vermelho pelas ruas e comunidades da cidade. Hoje vocês vão conhecer a história desse importante e fora da lei para o mundo do crime organizado. É, pra quem é de fora do Rio, né? A operação que teve da polícia, que gerou tudo que gerou nesses últimos 2 dias aí, foi pra entrar no coração, digamos assim, do Comando Vermelho, né? Lá no complexo da Penha, complexo alemão. E era pra puxar esse cara, né? O Doca. Não sei se pegaram, acho que não pegaram. Mas é isto. Rapaziada, há uma frase do Adlai Stevenson, um importante político americano, que diz assim, aberto, é difícil liderar uma cavalaria se você não sabe montar um cavalo, fechado. De fato, o homem que vamos falar aqui é o líder do mundo do mal, mas conhece o cavalo e que coloca os seus comandados. Doca tem uma Por favor, aluno defenda o bandido gosta de ti. Vamos mandar essa logo lá, então. Tu não gosta de mim, não. Tu é burro. Olha sai. Entendeu? Porra, comentário desse é essa logo. Sai dessa adianta, entendeu? Porra, tá sacanagem, cara. Porra, vai logo. Não vou ter paciência, não. Porque vai assistir um bagulho aqui, tá mandando merda, vai embora. Ah, não quer saber certo, que loucura. Já vai também, Rafael. Vai embora. Pode porra, tá falando merda, vai embora também. Outro. Aproveita o bonde. Teu amigo aí, ó. Mãos dadas, rua. Vai lá. Porra. Tu não tem mais de assistir a porra no vídeo. Porra, vê sociedade, um abraço. Vai voltar outro dia. essa ficha criminal e é reconhecido no mundo do crime. Ele manda homens pro confronto, mas essa história tem uma troca de tiros de 12 horas contra a polícia no Rio de Janeiro. Hoje, ele chefia o complexo de boa parte do Comando Vermelho, mas ele já foi soldado. Esse tipo de elemento, que conhece o crime de ponta a ponta, é uma grande pedra no sapato das forças de segurança e dos inimigos que ele faz dentro do mundo do crime. Ao juntar a vida do Doca, percebemos o quanto ele é venerado pelos próprios homens e odiado por quem estava do lado. E assim, são os fora da lei mais perigosos. Gente que nos de Deus faz um problema muito grande, pessoas sanguinárias e violentas. No dia do aniversário de Doca, várias comunidades são alguns membros do CFT, sob ordem de Doca, fazem tatuagem, mandam fundir pingentes de ouro em homenagem a ele. Mais me impressionou pra começar esse dossiê sobre a simbologia de Doca, foi de um muro pintado no Morro do Divino na Praça Seca, lugar onde encontra-se em guerra e é comandado por um homem de Doca chamado Bruno Silva Souza. O diz, tem um lugar nesse muro. Veja como Doca é representado. Ele é mostrado simbolicamente como um urso. Esse muro veio um motivo de briga. PCP, principal rival do Comando Vermelho, foi até o local de madrugada e pichou o muro. Depois o CFT voltou a refazer. E assim foi várias vezes. O Leite diz e diz: vocês estão colocando essas coisas? Não é pra romantizar o Doca, não. É longe disso. Ele é fora da lei, bastante violento e sanguinário com muitos crimes nas costas. Mas isso é pra mostrar pra vocês como uma liderança passou a ser cultuada em um cenário de guerra dentro da cidade do Rio de Janeiro. Uma campanha sem precedentes de expansão do Comando Vermelho. E assim, a pessoa que o soldado confia em cultura é a capacidade de gerar muito problema e acumular muito poder. Esse é você, o produto mais completo de iconografia da história. E hoje vamos contar a história de Alves, conhecido como Doca ou Urso. E o contexto, você vai conhecer a história de um dos maiores traficantes fora da cadeia do Rio de Janeiro. É isso. Basicamente. Vem com a gente, foi na vida com rabiola, feita de várias fitas. Muitas delas vocês não conhecem aqui. Eu achava que era um esse vídeo. Cara, só você acha muito bom, cara. Porque já viu vários vídeos sobre casos criminais, criminosos e tal. Só que porque aqui tem português falando do Brasil. Quando a igreja não bonitinho isso. Mano, culpa. Eu, hein? Aí vi maluco que é pseudo-killer. Outro que, pô, caça pele de ser humano. Outro que mata as pessoas. Mata as pessoas que fazer. Americano aí. É suave de ver. Aí quando o Brasil vai ficar discutindo política. Pô, não foi, mano, assiste o bagulho, cara. É uma história. A história de uma pessoa. Pô, sai pro bem pro mal. Pessoa, pô, uma pessoa ali. A história de uma pessoa. Aí vem história de assassino, traficante, bandido. Pô, é outra história, pô. Caralho. Pô, ninguém tá jogando nada, não. Só vendo bagulho. Loucura, bicho. E agora, hoje não, roda a vinheta. Todo cheio de operação, os caras folgando. Não vai dar banho no dia desse, né, cara? Dossiê, Doca. Muito doido, pô. Tipo assim, eu realmente fico curioso pra saber o que passa pela cabeça da pessoa e tentar, tipo assim, debater antes de assistir o bagulho. Quando a gente assistiu o cara do Bin Laden, não teve esse debate no chat, tá ligado? Ah, Lancista do Dom aí, Pedro Dom. Quem não assistir? Ia ter esse debate no chat? Pô, não. Aí eu tô vendo como tá o bagulho com você 3 dias. É pra encher o saco, porra. Caralho, vê se cresce aí, cara. Assiste o bagulho na moral, porra.
Pessoal, Edgar Alves de Andrade, também conhecido como Doca, ele nasce no dia 24 de 1970 no estado da Paraíba. Algumas referências nos disseram que ele era uma cidadezinha chamada Caiçara. Ele era criança, veio com a família do Rio de Janeiro e se instalou na comunidade da Penha, tá? Sua principal atração era o Complexo da Penha, complexo de favelas que fica na região norte da cidade. A gente sempre fala aqui do boom migratório nos anos 60 e 70, na época que o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro passaram por grandes investimentos em infraestrutura. Com isso, muitas pessoas vieram de todas as partes do país para trabalhar nessas duas estados, que foram os dois estados que mais se desenvolveram. A organização ocorreu de forma bastante desorganizada, que contribuiu para o inchaço de muitas favelas. Mas a chegada de muitas pessoas aqui criou também um ambiente de desestruturação. Isso não são culpa, não é culpa dos imigrantes, é culpa do estado que não forneceu a estrutura necessária para que as pessoas viessem morar pra cá em lugares minimamente decentes. Fizeram as obras mais largadas, as pessoas que construíram isso jogadas ao Deus dará. O Doca veio pro Rio de Janeiro e uma das migratórias. A família dos familiares foi uma cidade pequena de 20 interior da Paraíba. Não poderia dar. A família de Doca era de pessoas trabalhadoras, mas a gente não sabe muita coisa da história dele em relação aos familiares. Também a família do Doca não diz respeito. O que contaremos aqui são suas ações públicas que já estão documentadas pela mídia, justiça, notícias de jornais, artigos acadêmicos que vão ficar no meu comentário com referências. Você sabe que a gente sempre faz um trabalho com muito respeito aos fatos e as pessoas que estamos contando aqui e também respeitamos os familiares. E assim, a gente segue produzindo qualidade, confiança e fidelidade aos fatos, sem difamar ninguém e melhor coisa possível. Nossas referências, como sempre, ficarão fixadas, como já disse. Bom, rapaziada, o Doca chegou no complexo. O pessoal vive bem ao centro da norte do Rio. Não sei se é um que compara em São Paulo, por exemplo, mas é bem grande. Não é muito grande, pô. O complexo alemão é gigantesco também, né? Gigantesco, né? Mas a Penha é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que não se compara com Paraisópolis, por exemplo, porque Paraisópolis é muito maior, né? Mas, enfim, a Penha é como se fosse, de fato, como o cara falou, é um centro da zona norte, tá ligado? É isso aí. Eu vou fazer uma pergunta aqui que pra galera do Rio de Janeiro que tá no chat aí, porque eu não sei, né? Eu descobri anteontem quem é esse bloco, da pessoa ali, né? Pô, quem é a grande liderança do PCO no Rio de Janeiro? É público isso? Tem nome? Quem é o cara? É Peixão? Entendi. Viveu por lá um tempo, que conseguiu encontrar aqueles empregos formais. Então, não necessariamente o Doca começou sua vida profissional no mundo crime. Ele foi um cara que tentou outras coisas para além do mundo fora da lei. Só pra eu fazer pergunta. No PCC também tem esse cara centralizado, centraliza em um ou não? Marcola? Trabalho de assistente de cozinha, um lugar de chapeiro. Vários dos trabalhos que ele conseguiu eram considerados subemprego, não possibilitava a ascensão social, né? O sentimento de poder, de ascensão, de galgar economicamente na vida. Somente aos 20 e poucos anos, Doca passou a se envolver com crime. Seu recrutador principal foi um cara chamado Elias Pereira da Silva. Vulgo Elias Maluco. A gente não de uma hora desse Elias Maluco, foi esse policiado de forma vertical do jornalista de Nova, né? Ele foi responsável por tirar a vida do Tinhoff, apesar que a gente falou que ele não botou uma espada ou na arma de vida do Tinhoff. Além desse crime terrível, o Elias é um dos principais chefes do CV aqui fora. Segundo nossas referências, isso é muita coisa do Doca. Elias Maluco, ele é uma figura muito importante na história do Comando Vermelho, porque em meados dos anos 90, há um investimento do Estado para prender esse caso. Uma desses policiais, na verdade, duas pessoas foram fundamentais para isso. O Hélio Lúcio, um muito famoso, que acabou pegando aí a secretaria, virou chefe da Polícia Civil. A gente tem um vídeo falando sobre ele também. E a Marina Magesse, que é especialista em escuta, inteligência, eles prenderam boa parte dos membros do chefe do Comando Vermelho, dos chefes do Comando das Substâncias, mesmo que não é do Comando Vermelho, está sendo Então, vivos até hoje? Mas eu questionamento, tô perguntando. Então, por aí, Vivão da Silva. Ah, pico. tem o Marcinho VP, Fernando de Beira-Mar, toda uma galera que foi presa nesse período. Depois o Fernando de Beira-Mar foge, Eles não, tô falando dos policiais aí, cara. Eles citou como os mais importantes da operação pra botar essa cadeia. A menina, a mulher e o cara. E na rua acaba ficando os frentes, né? Casos que eram chefes, mas não eram os chefões do negócio mesmo. E o Elias Maluco virou uma espécie de supervisor, tanto recrutando novas pessoas para serem chefes, frentes de comunidade, quanto supervisionando se realmente estavam seguindo o que o Estado mandava fazer. E o Doca aprendeu com ele muita coisa, principalmente sobre chefiar. O Doca começou em serviços mais subalternos e foi crescendo pouco a pouco. Dados segundo as informações, né? Ele contava uma disposição absurda para o mundo do crime. Pessoal, esse termo disposição é muito importante no mundo do crime, porque disposição significa que você é capaz de fazer muita coisa. No mundo corporativo você é um cara polivalente, um cara proativo, tá? No mundo do crime é um cara de disposição. Se você precisa atacar um lugar, o cara primeiro pegando o cano e falava, vamos meter logo nos caras que é Robocop, tá? Então a disposição faz você crescer no mundo do crime. E o Doca não faltava essa disposição, tá? Conforme o Doca foi crescendo, Por exemplo, eu era disposição no esporte interativo, né? O estagiário era também, todo mundo era disposição, fazia tudo, filho. Era pra bater matéria, fazer post, gravar vídeo, bater foto no FIFA, voltar, produzir programa, não sei o que, gravar chat, fazer, pô, VT. Moleque. Mas tudo isso é no esporte interativo. Ficou perceptível que tinha certas características de liderança que levaria a subir na hierarquia do Comando Vermelho. O Elias Maluco foi preso, né, por conta do negócio que aconteceu com o Tinhoff, ele acabou cuidando de uma parte da cruzeta, era a casa do Elias Maluco. E na época, o frente da comunidade ficou com o Fabiano Atanásio da Silva, o FB da Penha. Não vamos aprofundar a história do FB da Penha aqui, mas esse é um sujeito liso, bastante liso mesmo. Ele foi preso numa investida pela polícia, ele estava todo o jornal aqui, São Paulo do Rio, do Jordão. E tem uma cena que é muito interessante, que quando foram interrogar o FB da Penha, perguntaram de quem que era a BMW que encontraram na garagem dele, de R$200 mil, né? O que estava fazendo na garagem dele? E aí o FB chegou pro cara da polícia, na mão, cara de pau, disse assim, pô, eu não sei, alguém colocou essa BMW lá. O FB fez porque no lugar que ele comandava, os caras derrubaram um helicóptero da polícia, e aí isso, ele acabou pegando essa situação. Bom, depois do FB, o Doca passa a liderar uma série de bocas. O Estado investindo na prisão de um dos líderes, e o Doca na liderança que se mantinha fiel aos líderes presos. Já destacaram no mundo do crime, o Doca foi preso em 2007, dentro da Cruzeiro, no meio da sua festa de aniversário, no dia 24. Ele e seus comparsas trocaram nada mais nada menos do que 12 horas de tiroteio com a polícia. Lembra que a disposição? Então, acabou de tocar 12 horas de tiro, de bala, com polícia, o cara tem que estar na disposição mesmo. Tem foto desse preso descalço, depois de 12 horas, os caras se entregaram. Esse tiroteio conhecido até hoje fala todos os cabeças, tá? Não resistiu à prisão. Teve um cara que resolveu entregar a vida pra manter o Doca fora das algemas. No fim de 12 horas, é pedido um reforço maior da polícia e o Doca se entregou. E, bom, ele pediu pra levar ele preso, ele disse que perdeu e ia pra cadeia. É impressionante essa história, porque eu falo pra vocês, quando o Estado realmente quer pegar um cara, não tem essa conversa, não precisava pegar o cara, já era, tá? Esquece isso aí, quando teve uma fala aqui. Então, eu vi um corte de um policial, mano, falando anteontem, sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? E até, tipo assim, tá passando por algumas falas, inclusive uma do Luan e tal, e ele falou, tipo assim, mano, ele deu um recado pra população, né? Ele falou assim, abre aspas, pra vocês entenderem que a polícia militar entra em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Basta dar um aval. O maluco fala assim, mano, ele fala, pode estar em qualquer lugar, se der um aval, vai entrar. E aí, meu irmão, é porque, pô, imagina aqui, né? Pra quem não manja do Rio de Janeiro, né? Eu acho que pra quem é do Rio, que mais do que eu sou um amigo, não sei nada, eu fiz essa negócio acontecendo e, pô, reparei alguns vídeos de Twitter apareceram pra mim, corte de YouTube apareceram pra mim, fiquei assistindo, olha, enquanto faz um pouco. Mas, assim, o complexo do Alemão, o coração do complexo do Alemão e da Vila da Penha é meio que, tipo assim, do complexo da Penha, não, é meio que é o lugar mais difícil de entrar, tá ligado? Tipo assim, imagina que é o lugar mais protegido do Comando Vermelho, entendeu? Tipo assim, se tinha um lugar que lá é complicado de entrar, era ali. E a polícia entrou, entendeu? Era basicamente isso. É meio como se fosse lá, porra, ali é o centro ali, é meio a base dos caras. Era ali onde era a base, onde você organiza, é o QG. Então, entrar ali era o que é considerado mais difícil de tudo. E já entrar. O labor que ele viu esse dia, e obviamente que a gente não vai identificar ele na questão de força jornalística, tal, de ética, porque pode Evidentemente também que, obviamente, tem outros lugares no Rio de Janeiro que são tão difíceis quanto, e também existe essa conversa, assim, pô, inclusive também e tem outros lugares também por aí que eu vou nem sei, mas evidentemente tem. Mas o coração ali do complexo também, era uma parada meio, porra, tá como difícil, pô, por isso não vai entrar aqui, já entrar, tá ligado? obviamente que a gente não vai identificar ele na questão de força jornalística, tal, de ética, porque pode colocar ele no país. Você quando ele dá informação, a gente trabalha com informação privilegiada, a gente coloca algumas falas de coisas que já aconteceram, já divulgadas. Não é nada assim que seja, enfim, de segredo. Nesse caso, essa pessoa estava na região um dia, dentro da própria casa, sentiu essas 12 horas de bala. Abre aspas. Aquele dia a bala comeu pra todo lado. O Paraíba já tava sentindo ofegante, tava acabando bala, chegando muito a polícia. Mas tiraram ele de lá. Foi o maior tiroteio que já vi. Duvido ter outro desse tamanho, fechado. Bom, o Doc então ficou preso por anos e depois saiu da cadeia. A gente não encontrou se ele foi solto ou se fugiu. A gente vai ficar devendo essa informação pra vocês. Mas a gente sabe que ele já nessa época era colocado entre as lideranças do CV. Dê uma olhada nessa ficha publicada aí, né, em 2010, sobre as transferências dos líderes do CV pra presídios federais. Pra vocês terem uma ideia onde é que o Doc tava. A gente tem Marcelo Chá, temos o Baby, o Sombra da Kennedy, Marcelo PQD, do Dendê, Marcinho Muleta, o Rabicó, Danilo Ferreira, o Noquinha, Claudio Silva Oliveira, a gente teve todos esses caras aqui. O Ney Facão, das antigas, hoje saiu do mundo crime. O Patrício Vidigal, que também saiu do mundo crime, parceiro nosso aqui da Sobrevivência do Mundo. Tudo chefe do
Comando Vermelho. Então ele já estava entre esses chefes que ia se mandar para os presídios federais já nessa época de 2010. Agora, a gente vai ter uma fase da vida do DOCA que é entre 2010 e 2015 que nós chamamos de Ciranda dos Morros. Foi logo na época da instituição das UPPs. De novo, tentando explicar para vocês o que é as UPPs. UPPs são unidades de polícia pacificadora. Elas foram planejadas pelo secretário de Segurança Pública, José Maria Beltrão. Beltrão é excepcional. Conhece e começa a legal como ninguém trabalhando fronteira há muitos anos. Sujeito muito sério. Não falando do governador, que da época, falando Beltrão, trouxe uma ideia de fora, que eram as unidades de polícia pacificadora de uma polícia mais concreta que estivesse próxima da população. Então o que ele fez? Ele construiu comitês policiais para entrar nas favelas e trabalhar lá dentro da comunidade. Mas ele dividiu isso em duas fases. A primeira fase era a fase da pacificação e depois a fase da instituição dessas UPPs que eram colocadas em potência para depois construir batalhões dentro das comunidades. Então fez toda uma movimentação e essa movimentação expulsou muito comerciantes ilegais de substâncias. Vocês devem ter aquelas imagens na cabeça dos vídeos. Essa mulher deve ter mais no YouTube. Mas ele não faz nenhum tipo de valor, ele só comenta o que é público, tá ligado? Ele traz a história. Ponto. É basicamente isso. Então é suave, pô. Ele pega, porra, o que é público sobre determinada pessoa, determinado caso, compila esses fatos e narra pra você. É isso, mano. É só isso, entendeu? Aí, nos comerciantes ilegais, os bandidos fugindo do complexo alemão do Cruzeiro, pro complexo alemão, correndo e polícia subindo, pop, core, exército, tudo e tal, fizeram isso. E as UPPs, segurança da pacificação, esses bandidos, muitos bandidos perderam o morro, tá? E foram presos, outros foram mortos. E aí, como é que faz para as organizações manterem a sua arrecadação de caixa? Eles começam a invadir outros morros, então vão morros, um invade morro do outro e tal. Nesse período, as duas organizações mais fortes do Rio de Janeiro eram o CVV e a o TCP ainda não era tão forte. E depois uma longa lista de grupos milicianos menores que foram crescendo. Conforme estava entrando com as UPPs, muitos bandidos iam saindo da localidade para não ter prejuízo, começaram a invadir morros fundo. Foi nessa época que pessoas como Celso Pinheiro Pimenta, conhecido como Playboy, passou a se destacar. Não só Playboy, mas Luiz Cláudio Machado, conhecido como Marreta, até hoje é contato com o chefe do CVV. Marreta desenvolveu um know-how de invasão de morro e o DOCA ajudou no desenvolvimento dessas ações. O depois pro DOCA ser o grande nome do CVV aqui fora, que é especialista em estratégia para invadir morro, tá? A partir dessa época aí, provavelmente ele desenvolveu bastante habilidade. Logo, a estratégia como Troias, e formou vários grupos especialistas nisso. Esses grupos são formados por pessoas treinadas para invadir morro, tomando espaço de outras organizações. O termo de referência do termo Troia, né? Referência é antigo, conferido na obra do poeta Homero, que mostra como os gregos, como estratégia, conseguiram adentrar a cidade mais da época que era. Basicamente, eles esconderam dentro do cavalo, deles cavalos de presente para os troianos, eles meteram. Quantos chefes deles ele tem? Pô, tem vários, cara. Imagina, tem vários, né? Até porque são muitas localidades para serem lideradas, né? Então meio que cada morro tem uma liderança, digamos assim. Mas só que tem aqui, né? É como se fosse uma árvore, né? Então assim, no guarda-chuva do Comando Vermelho tem a ponta final, evidentemente tem. Mas tem várias lideranças. Eles cavalos pra dentro e depois entraram lá e fizeram, abriram o portão e fizeram carne no local. Bom, como tanto tomado de morro e bater de frente com outras organizações que ele levanta apelido de urso por conta dessa agressividade. Urso é referência ao predador natural do peixe, chefe da organização rival, tem peixe e tem peixão, né? Fica um lance aí do urso, analogia ao predador do peixe. Todo mundo tem gente com cordão de ouro de um urso e ele tem uma treta forte com o peixão, né? Os caras são os dois caras mais famosos hoje no comércio das suíças no Rio de Janeiro, o peixão do sem dúvida alguma. Deixa eu fazer um peixão aqui, um dossiê bastante interessante, muito complexo, falando dele pra vocês assistirem mais tarde. É possível, fala. Tem que ser aqui no nosso dossiê. Há um outro cara chamado urso, tá? É o Pedro Bala que a gente chama. O cara chama Pedro Paulo Guedes. Realmente a gente conseguiu encontrar que ele também chama de urso por algumas pessoas e por parte da polícia. Mas o que a gente pode entender é que ele não é do grupo do DOCA e o DOCA tá acima dele, tá? No negócio. O que se sabe do Pedro Bala, o urso está envolvido em invasão de morro também, é muito perigoso, já tive várias bocas. Mas o urso da Penha é realmente o DOCA, tá? Chefe de primeiro escalão e etc. Isso tem que ficar bem claro, porque tem quando a gente fala do DOCA, tem gente que vai falar, isso é o urso, esse é o urso, é o Pedro Bala, não sei o que, isso aqui não. A gente sabe, tá falando, pelo amor de Deus, tá? Não confunda isso. É muito claro, os caras vinculam o urso com o DOCA e tal. De boa, deixa isso claro pra vocês. Voltando à história do DOCA, ele tem como primeira atividade tomar conta do comércio de entorpecentes no complexo da Penha, lá na Zona Norte. Ele participou da expansão do comando pela Zona Oeste também, conseguiu assumir várias comunidades. É o seguinte, depois de 2016, o Comando Vermelho ele ganhou um espaço muito grande porque ele tomou várias rotas de distribuição de entorpecentes e ele acabou fazendo essas rotas serem um escoamento de venda de pó nacionalmente, certo? E aí, essa expansão possibilitou um ganho elevado de dinheiro que daí possibilita você comprar armas e armas elas possibilitam você tomar vitória. Então o Vermelho ele tá Arma é poder, né? Dentro desse universo, desse mundo, mano. Quem tem mais poder, não tem o que fazer. tentando montar um cinturão ali na região da Tijuca pra cercar aquela região e ser só o Comando Vermelho ali pra jogar o DCP para as extremidades. E ele faz isso pegando esse dinheiro da distribuição de pó nacional e que traz muitas armas também. E aí, nesse projeto de expansão, o DOCA é bastante importante porque ele é o cara aqui de fora que traz as estratégias e ordena quem vai invadir aquele lugar, principalmente na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que era controlada por milícias e agora os caras tentam ali tomar territórios e retomar alguns deles, tá? Hoje o DOCA está em papel número 1 do comando das ruas. Ele é responsável pelas invasões, pela participação dos negócios e muitas outras atividades. Eu vou passar isso tudo aqui pra vocês, sem os caras da cadeia, porque daí os caras da cadeia, obviamente, o CVP, Maior, Marreta e os nomes, eles têm uma organização própria lá pública e tal, vamos falar do pessoal na rua, tá certo? Porque isso foi até constituído pela repórter, na verdade, eu até participei, então deixar aí no link aí nos comentários pra vocês verem. Mas tudo nas ruas, a gente tem o DOCA em primeiro lugar, e o Pezão ao lado dele, só que o Pezão ele é chefe do caixa da organização, todo seria o braço armado ali, o general de guerra, e o Pezão seria o cara da contabilidade, distribuidor de dinheiro que cuida da grana aqui do lado de fora, tá? E acredito que o Pezão, inclusive, esteja fora do país, a gente não tem muitos elementos pra fazer um dossiê dele, mas de qualquer forma a gente tem um vídeo dele já lançado. O DOCA tá ali, 12 anos de força. certo? Abaixo do DOCA veio o Bruno Silva Souza, o Tirissa, responsável pela guerra na região oeste do Rio de Janeiro, principalmente na Praça Seca, tá? Muito importante também a tomada do comando ali na Praça Seca. Depois a gente tem o Rua Belo Mal, o BMW, ele já não sabe se ele tá nessa posição, tá? E na região da Vila Isabel, no Morro dos Macacos, estava o Wilson Souza Guedes, conhecido como Corolla, ele foi preso, só que os homens dele continuam em guerra lá, então ele é o principal representante nesse ponto, certo? Segundo a polícia. Tem duas áreas importantes aí que tá acontecendo uma guerra, tá? Três, na verdade, Praça Seca, Vila Isabel, Morro dos Macacos e a região do complexo da Serrinha ali, no Morro do Fubá. Moleque, pior que, pô, eu sou vascaíno, né? Então eu sigo vários influenciadores vascaínos, né? Um deles é o Juninho Pins. O cara machão da gama, né? Moleque, mais Isabel, velho. Ele posta direto no Twitter que o couro tá comendo lá, mano. Tiroteio absurdo. Pô, semanalmente ele posta que, mano, tá pipocando tudo em Isabel. Pipocando tudo. Semanalmente ele posta essa porra, mano. Tiroteio pra caralho. Certo? Continuando. As suas referências dizem que o DOCA faz uma gestão criminosa, equilibrando entre extrema violência e o assistencialismo. Em dados festivos, ele compra dinheiro pra crianças, faz churrasco e sorteia motos. Antes do DOCA acender ao poder, a primeira voz nas ruas não era ele. O cargo estava com o Wilton Quintanilha, o Abelha. Um cara que saiu pela porta da frente, ele escapou pela porta da frente de Bangu. A história do vídeo do Abelha também. Mas a culpa sendo assassinado por ele tirou o Abelha. Mas ele, o DOCA, continuava discutindo boato, porque só começa a falar aí que o DOCA e o Abelha tinham brigado, tal, os caras são bons amigos. Inclusive tem um vídeo conseguindo do Abelha cortando o cabelo do DOCA, fazendo a barba, né? Cortando a cabeça, fazendo a barba do DOCA. Meu irmão, se o cara não é amigo no mundo do crime, o cara não vai entregar a jugular dele pra pessoa dele pra passar uma navalha, tá, mano? Pô, rapaziada, tem que ter confiança, filho. Tá maluco? Navalhar jugular é foda, filho. Muito mesmo o cara do tamanho do DOCA, beleza? Então ele e o Abelha aparentemente continuam amigos. O meu barbeiro tá na minha maldade? Qual foi, William? Ele deixado imposto, dando uma função. DOCA também é conhecido por dar vários expostos nos soldados. Nós vamos hoje ele falando sobre o suposto desvio de entorpecentes das bocas da Penha. Ele disse que vai tirar quem não fizer direitinho a contabilidade. Rapaziada, eu manejo pra botar na moral dos preços. Se fizer anotação, se fizer anotação pro fecho de conversa, próxima semana, se fizer anotação, se tiver carga parada, eu vou parar o cara que tá parado na carga. Escuta a pega na embora. Você então eu coloquei. Se fizer R$1 de anotação, vou te tirar da boca. Ó, qualquer um. Ó, o dinheiro vai pegar aqui no dia do fecho, fica tirando do teste. Quem fizer anotação, vou tirar da boca. Ô, pelo amor de Deus, irmão, tem que tirar a resposta. Tem outro áudio que ele comenta sobre diversas operações que estão acontecendo na Penha todos os dias, né? Porque a polícia está sufocando o comando vermelho na zona norte lá. Ele tá muito preocupado, tá? Ele acaba só pra você conhecer a voz do DOCA, tá? Todo dia tem operação, os caras focando. Não vai dar mole num dia desse, né, cara? Não chegou nem alô pra mim não, mas o que acontece, mano? Eu acredito em tudo, eu acredito até nas coisas da carochinha. Falou que a carochinha tá ali, eu tô dentro, acredito. Falou que é isso mesmo. Até que faz o contrário, eu fico acordado, eu tô na pista. Conseguindo nossas referências. Aquela velha história do mundo tá muito tranquilo, né? Não pode dar mole. Então qualquer história é história, filho. Tem que ficar antenado tudo, né, mano? Qualquer boato é boato. Qualquer boato, irmão, tem que averiguar. Senão pode dar merda. Vai que alguma verdade você se preocupa com isso, né? Não tem paz não, filho. Qualquer historinha tem que botar. Passar limpo. O DOCA tem que tomar medidas drásticas contra os conversas traidores, ele faz sem perdão. É uma palavra só isso que isso é tentado também no mundo do crime. Por exemplo, o DOCA se tornou réu. Bom que se diga que ele se tornou réu ainda não culpado, mas já tá denunciado no Ministério Público e a Justiça aceitou. Ele se tornou réu. No caso de 10 anos, o Silvio Roxo que subiu. Lucas Mateus de 8 anos, o primo dele Alexandre da Silva de 10 anos, o Fernando Henrique de 11 anos. Ele saiu do bairro Castelar em 2020 e nunca mais foi convocado. O Ministério Público acredita que os meninos foram executados por ter furtado passarinhos de uma gaiola de um parente do comerciante ligado às substâncias. Os caras apertaram gatilho, tirando as crianças foram executados pela polícia, a mão do chefe do CV no tribunal do crime. Então, quer dizer, os caras executaram as crianças, depois foram executados. Segundo o Ministério Público, o DOCA liberou um castigo para as crianças. Só que os caras pegaram muito pesado, tá? Foram longe demais. Tem notícia que diz que o DOCA entendeu que os caras não iam executar as crianças por causa de passarinho. É só absurdo que isso acontecesse também, né? Porque eles liberaram a preço dos caras, porque eles fizeram isso, as crianças foram executadas, tá? Então os caras acabaram sendo executados e a repercussão que ajudou o destino final dos caras. É muito difícil de saber, tá? Mais de 8 réus desse processo, pelo menos 3 já foram executados. O DOCA foi flagente, ele denunciou sobre ele, é que ele permitiu castigos
complexo, tá? Inclusive, o pai de uma dessas crianças acabou se revoltando e entrando na organização rival. Doca também é campeão de homenagem naquela rede social dos vídeos curtinhos do TikTok, tá? Os caras fazem música pra ele, elogiam, outros xingam, etc. A tropa do Urso é novidade aos caras que seguem ele cegamente, que tem certas características peculiares. Pô, pensei que era pra buscar do João Kennedy, viado, do Fluminense. Cara, eu tô fora mesmo do bagulho, filho, tá maluco? Os ouvintes de hoje vão saber cumprir, pois o Doca tem cumprido durante muito tempo. A última vez que a polícia quase conseguiu pegá-lo foi no ano passado. E segundo a reportagem do jornal Dia, Doca estava na Rocinha, em um baile, tá? Provavelmente visitando ali o amigo Johnny Brown. Só que não conseguiu capturar. Então, até o fim desse vídeo, o Doca segue solto com mais de 80 notificações policiais e inúmeros processos. Na justiça, inclusive, o Doca está sendo investigado e teve envolvimento com os drones que soltam menores no Rio de Janeiro. Já tem um vídeo aqui no nosso canal contando como Cara, eles soltaram esse drone, né? Anteontem, né? Soltaram? No calo do complexo? que o Peixão e o Doca têm usado drones nessa guerra que tá acontecendo e avançaram na tecnologia. Bom, o Doca foi alvo da Operação Buzz Bomb, tá? Desencadeada pela Polícia Federal em maio de 2024, tá? Outra coisa interessante pra falar sobre o Doca, que teve uma repercussão aí por esses dias, foi quando aconteceu a prisão do Oruan. Saiu uma foto na internet, onde supostamente o Oruan estaria do lado do Doca conversando e trocando ideia por telefone com um outro cidadão. E quando o Oruan foi preso, por exemplo, aqui, o Mulher Santana, por Mulher Santana, a Polícia Civil foi fazer uma operação na casa dele pra ver se pegava no navio, e aí o Oruan ficava jogando pedra na polícia, e o Oruan foge da casa dele e grava um vídeo falando assim, ó, eu tô aqui na penha, quero ver vocês me buscar aqui, porque fomos buscar refúgio no local onde tem o cara mais perigoso do comando vermelho nas ruas, que era o Doca. E por isso voltaram a falar do Doca nessa situação aí, do Oruan. Doca continua solto e segundo a polícia, ele ofensivos na região leste do Rio de Janeiro, e outras regiões também, mandando bons, catado essas regiões, e mesmo procurado por todas as polícias do Rio de Janeiro, ele não foi encontrado até esse momento. A polícia promete que uma hora vai chegar e vai prender o Doca. Então, ele continua sendo protagonista como o homem mais perigoso e poderoso do comando vermelho nas ruas, até o momento, e como general que organiza as estratégias e as táticas de guerra da expulsão do comando vermelho por todo o Rio de Janeiro. E esse foi o dossiê Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca. Eu espero que vocês tenham achado interessante. Eu sei casos importantes. Pô, moleque, é muita informação, né, bicho? É muita informação, mas é isso. Acho que um dia depois de soltar esse vídeo, teve a operação no Rio de Janeiro. Aí teve, porra, tudo que aconteceu, né? Porra, uma guerra declarada no Rio de Janeiro. E não pegaram o Doca, velho. Não pegaram. Antes da gente ir embora. O primeiro recado é que vocês podem nos ajudar a construir esses dossiês que dão bastante trabalho pra fazer dicas de passar. Esses livros, referências, falar com pessoas pra poder construir tudo isso aqui. Leva tempo, dinheiro e dinheiro precisa vir de algum lugar. Então, uma coisa, vocês nos ajudam a partir do site por mês, tem plano de 10, plano de 20, 50. Então, seu coração fala assim, pô, vou ajudar os caras e vou. Qual o título do vídeo? Doca número 1 nas ruas. É o documentário aqui do Iconografia da História. Vou aí ajudar esse produto que eles fazem aí, que dá bastante trabalho com isso pra vocês. Também vocês podem virar membro do nosso canal pelo preço de menos de uma lata de refrigerante por mês. Vocês nos ajudam muito, fazem a gente. É do canal Corre Risco. Cara, que eu falei, mano, se você reparar aqui, ele não faz juízo de valor, não é desrespeitoso com ninguém, ele só traz os fatos que são públicos de forma narrada e organizada, tá ligado? É isso. É como se saísse uma matéria fantástica, porra. Mal explicando, né? Pô, a matéria em algum canal, porra, falando quem é essa pessoa? Ele fala pra tudo, pô. A dele, é a junção de fatos que ele tem ainda, do que ele conseguiu administrar a informação. Tá ligado? Você não vê ele, porra, fazendo juízo de valor de nada. Mas, pô, moleque, é isso, né? Eu, porra, então, um incentivo muito grande pra manter a materialidade do nosso trabalho aqui. ele falou assim, que ele acha que o Doca número 1 CV nas ruas, né? Se você contar com os presos, o número 1 CV seria o Marcinho VP ou o Biramar? Ou os dois? Papel da ruim? Pô, velho, eu acho que sim, mano. Não vou botar papel, tem vídeo, porra, do confronto, pô. Eu não vou jogar isso na tela, não, mano. Pode dar merda. E aí acho que nem é pegada. Isso aqui é mais documentário, tá ligado? Acho que é mais suave de assistir. Papel é guerra, pô. Aí eu não vou botar isso aí, não. Responde na moral, caralho. Pô, amigo, você é retardado. Pô, não é possível. Por que eu não respondi aqui, atirador? Idiota. Pô, que loucura. Ninguém mais sabe, não? Pô, eu tento dar banho, cara. Pô, mas cara pede muito, velho. Pô, por isso. Ainda tento, né? Tento ficar na paz. Mas difícil, bicho. Porra. Qual é o vídeo mais assistido desse canal? Por curiosidade. Moleque, tem muito vídeo desse canal depois da operação, filho. Pô, tem... Cara, tem um dossiê do Marcola, moleque. Marcola é o do PCC, vocês falaram isso? Do Peixão também? Não, eu como morador de direito, eu tenho que ver os dois, né? Ver os dois lados. Eu não posso... eu não posso tomar um lado aqui. Eu tenho que ver os dois. Mostrar as duas facetas da história. Senão, irmão, não quero, entendeu? Passar nenhum tipo de parcialidade. Pô, velho, vou te falar, rapaziada. O Júlio, eu botei Peixão na fotografia. O dossiê dele tem 1 hora e 31 minutos. 1 hora e 31 minutos. Fé, fuzil e bala. Isso é um documentário daqueles, filho. É o nome aqui, Peixão. O foda ali construiu um império narco-religioso no Rio de Janeiro. Ali, moleque. É quase um filme, pô. A vida é verdade demais. Ah, mas cara, às vezes é bom, né? Você tomar conhecimento de algumas coisas, tá ligado? Faz parte. Peraí. Tomar conhecimento de que não fazer nada é importante, mano. É importante. Porque eu sou um puta nada nesse sentido, né, mano? Eu não sei de nada, bicho. Eu não sei de nada. Eu só vivo preso no universo aqui, mano. Sei de porra nenhuma que tá acontecendo. Às vezes é importante, né? Acho que é ver o vídeo, mano. Fosse. É um bagulho que eu sou curioso, né? Vambora, vambora. Moleque, isso é quase um filme mesmo, tá? 3 semanas atrás. Pô, moleque, eu tô imaginando aqui. Cara, ó, aí, joga na tela, beleza? Joga na tela. Antes do vídeo do YouTube, pessoal. Você que tá no chat do YouTube, comentando o react. Meu amigo, eu estou aqui assistindo isso aqui. Pô, somente assistindo, perfeito? Assistindo. Morador do Rio de Janeiro, entendendo o que acontece no Rio de Janeiro. Apenas isso, beleza? Antes que você fique igual a rapaziada da live aqui enchendo o saco, falando, pô, o Alan tá vendo isso, o Alan não sei o que, o Alan tá só assistindo. Beleza? Um comentário pra aparecer, como se tivesse no vídeo. O Netflix tá aqui no canal que eu vou ver a história. Eu só assistindo. Coloca aí, faz essa porra. Antes do vídeo, por favor. 1997, 2000. Alan, tem esse vídeo que você não viu? Ô, Vitor, eu já vi sua mensagem, cara. Realmente tem algum vídeo que a gente faz que eu não vi, você mandou essa mensagem 350 vezes, cara. Eu vou ver um dia, mano. É isso? Revista ao Jornal da Tarde, Mano Brown, vocalista do Racionais afirmou, abre aspas, tem gente que sai do crime e se integra à religião, mas tem também aquele cara religioso, vai à igreja e ao mesmo tempo é o bandidão do pedaço. É a contradição que roda o mundo, fecha aspas. Essa contradição percebida por Mano Brown. Pô, mas isso não tem cara, não. Eu acho que tem muita gente ligada ao crime que é pegada feia de alguma forma, pô. Mas tem muito, e não só no Brasil, tá? Isso aí, porra. A gente vê no mundo, crime sendo motivado pela fé, inclusive, né? Porra, tudo tem direito, o que mais tem, né? Guerra pela fé, inclusive. Então, isso tem pra caralho, pô. Acho que isso aí é mais natural, mais normal do que as pessoas imaginam.
há 28 anos atrás, serve com cada vez mais força, atualmente, em locais como o Complexo de Israel, comunidade liderada por Peixão, criminoso que se diz evangélico e que usa a Bíblia e a bala em suas ações. Rapaziada, eu queria pedir que vocês prestem atenção nessa imagem aqui. Essa imagem, ela foi composta, foi tirada pelo Domingos Peixoto, um grande fotógrafo, um abraço Domingos, que trabalha pra gente no Globo há muitos anos. Ela foi tirada no dia 11 de março de 2025, publicada no jornal Globo. A imagem captou momentos da ação policial que fechou a Avenida Brasil no Rio de Janeiro, tinha o objetivo de capturar Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro. A região da Avenida Brasil e da linha vermelha se transformou num cenário de guerra. Barricadas foram colocadas pelos criminosos para impedir o avanço das policiais, carros e pneus foram incendiados, 4 pessoas ficaram feridas e um helicóptero da polícia militar precisou fazer um pouso de emergência após ser atingido por 2 tiros. Apesar de seco, Peixão conseguiu escapar. E esses tiroteios têm sido frequentes na Avenida Brasil, naquela região de cidade alta, que pega pela chamamos de Complexo de Israel. Hoje, vamos falar em detalhes sobre quem é Peixão, como era a sua organização e de que modo ele se tornou um dos símbolos de um fenômeno que tem crescido no Brasil, que é a ligação de comerciantes e substâncias e religiões neopentecostais. A princípio, deixo claro a vocês que nós respeitamos muito o povo cristão e o povo evangélico. E existem povos evangélicos. Tudo que nós vamos falar aqui tem a ver com estudos, com referências, com pesquisas acadêmicas. Eu respeito todo mundo também. Eu não muito do chat, mas pouco, chamado de respeito. Não necessariamente tem a ver com todos os povos evangélicos e as diferentes formas de evangelismo e dos seus cultos. Nós não apresentaremos em nenhum momento aqui intolerância religiosa, pois nós respeitamos todas as religiões. Fique bem claro que qualquer acusação de intolerância religiosa será apagada nos comentários do nosso canal. Nós não somos intolerantes, nós trabalhamos muito para que em nenhum momento seja colocado aqui coisas que nós não acreditamos. E nós não acreditamos na intolerância religiosa. Prestem bastante atenção. Esse é o produto mais completo da tecnologia da história e nós pegamos o personagem e descrevemos o máximo possível que está disponível em referências sobre a vida dele e o contexto em que foi criado. A partir de agora, para sempre, cidade alta, terceiro comando por onde está acabado. O exército deu vivo, entendeu? Vai, Ariel. Jesus é o dono deste lugar. Caralho. Pessoal, para compreender quem é o Álvaro Malaquias Santa Rosa, que é conhecido como Peixão, e o modo como ele construiu o seu complexo de Israel, é importante analisar como o mundo do crime, principalmente o comércio das substâncias, e se relacionando com a religião ao longo de toda a história. E para apresentar essa análise para vocês, nós usamos muitas referências. É importante que se diga que tudo que nós vamos falar aqui não é informação privilegiada. Tudo já foi publicado, muitas coisas já estão provadas, e nós vamos colocá-las aqui com o máximo de credibilidade e responsabilidade, obviamente. Bom, usamos como referências fundamentais no nosso estudo da relação da religião com a comunidade e a história do Peixão, vários artigos acadêmicos, matérias jornalistas e livros, e nós vamos destacar aqui algumas obras que servem para vocês comprarem e para vocês se aprofundarem. Não é de hoje que se fala sobre a questão evangélica dentro das comunidades, tá? O primeiro livro é um livro que faz um bom tempo, foi o primeiro livro que eu tive contato com o estudo da pesquisa antropológica sobre religiões dentro de comunidades. É um chamado Escolha de Jacarim, Marcos Alvito, já foi citado aqui. Outro livro é Traficantes Evangélicos, da Viviane Costa. A gente veio contato com a Viviane Costa, conversar com ela, mas infelizmente ela só tinha data para conversar com a gente um pouco mais pra frente. Mas eu agradeço muito você, Viviane, pela atenção que você nos deu, e obviamente que as suas palavras vão estar aqui através da sua obra. Nós também usamos o Assassino Traficante da Cristina Vital da Cunha e Anjos de Fuzil, de Diogo Silva Corrêa. E também o grande livro Rafael Fuzil, de Bruno Paes Manso, e a tese de doutorado A Teia do Bandido, de César Pinheiro Teixeira. São vários livros e pesquisas acadêmicas. Cheio de biografia, filho. Que vai embasar tudo que a gente está falando aqui. A partir da leitura dessas obras, vocês vão compreender como a relação de comerciantes e substâncias e religiões evangélicas foi sendo constituída até chegarmos no complexo de Israel e as ações do Peixão. De acordo com a professora Cristina Vital da Cunha, o crescimento das religiões evangélicas pentecostais é um fenômeno mundial que tem como marco a década de 1960. Segundo essa autora, esse avanço do pentecostalismo ocorre principalmente nas regiões com muita vulnerabilidade social. Bom, aqui a gente vai trazer para vocês mais um aprofundamento. Nós conversamos com a professora Cristina Vital sobre o crescimento das igrejas pentecostais no Brasil e fizemos algumas perguntas para ela. E nós vamos trazer para vocês. Professora, muito obrigado pela participação aqui no nosso canal, vai enriquecer bastante o nosso dossiê. E eu gostaria de perguntar para você o seguinte: quais são os fatores que levaram ao aumento das igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais no Brasil? Uma coisa muito importante da gente entender aqui, uma dimensão é o crescimento em termos numéricos dessa população religiosa no Brasil, que de modo acentuado aparece ali a partir dos anos 90, um crescimento que vai lembrar o crescimento desde os anos 40, quando começa a ser contabilizada a religião nos censos do IBGE. Então a gente vem crescendo, mas tem uma aceleração importante ali no censo dos anos 90 e se mantém um crescimento que, nesse censo agora de 2022, a gente vê um crescimento menor do que nos censos anteriores, né, nesses ali a partir dos anos 90, mas que continua o crescimento desses que se identificam como evangélicos no Brasil. O evangelismo, se puder dizer assim, né? Ele seria o que em relação às religiões brasileiras? Em proporção? É o que? Um top 3? Top 2? Deve estar 0,1. Então, porque realmente eu não sei como é que seria isso em relação a outros estados mais distantes do Rio de Janeiro, assim. Porque, pô, não viajo o Brasil inteiro e nem tenho esse conhecimento pra saber, por exemplo, pro centro-oeste, pro sul, pro norte, qual é a religião das pessoas, em sua maioria, né? Mas para além desses números, eu acho importante a gente pensar no impacto cultural, né? Porque, para além do crescimento quantitativo, a gente tem um crescimento de visibilidade dos evangélicos no Brasil, aí também nos anos 90. Os anos 90 são muito importantes para a gente pensar esse cruzamento que eu venho pesquisando também desde os anos 90, que é de religião e violência, né? Religião e crime. Porque os anos 90 estão conhecidos com essa década das chacinas, porque foram várias chacinas urbanas, e essas chacinas também criadas no interior do Brasil em razão de conflitos de terra. Então, nos anos 90 a gente tem aí o crescimento da violência urbana, isso que se vai identificar como violência urbana, e também da presença da visibilidade evangélica no Brasil, principalmente dos pentecostais, aqueles que ficaram identificados como neopentecostais, né? E esse crescimento é muito importante nesse período, porque em termos de visibilidade, é o período pós-constituinte, né? E teve a formada ali a bancada evangélica da Constituinte, que ficou assim conhecida, que se conforma depois como uma frente parlamentar no Congresso Nacional, né? A partir dos anos 2000, e ali também a gente tem a compra da TV Record pela Igreja Universal do Reino de Deus, que é a maior denominação identificada como neopentecostal do Brasil. Essa compra da TV Record em 89, então nos anos 90 tem uma emergência dessas imagens, das novelas bíblicas, todo esse conteúdo que é muito importante para a formação dessa chamada aí, cultura evangélica, cultura Protestantes, que seria os evangélicos, estão crescendo tanto que daqui a alguns anos vão ultrapassar os católicos, de acordo com os dados de 2024. Cara, não sabia não. Porra. no Brasil, né? A gente tem também essa presença na mídia muito significativa, um crescimento no âmbito da política, com esse contínuo de debate, né? Porque se organizam também grupos evangélicos contrários, aqueles grupos mais institucionalizados, mais de perfil à direita, que se apresentaram na Constituinte, então tem um movimento político, evangélico, esquerda, também importante nos anos 90, e uma presença ali também no que ficou conhecida como a intolerância religiosa. Bom, as favelas da periferia são um local de grande propagação de igrejas pentecostais. De acordo com Richard Shaw e Valdo César, em 10 anos, cerca de 300 mil pessoas ingressaram em alguma igreja evangélica. Moleque, a igreja universal no Rio de Janeiro, ela tem muitos adeptos, mano. Ela toma conta, velho. Toma conta do Rio de Janeiro, toma conta. Muitas dessas igrejas oferecem uma forte rede de acolhimento e proteção, oferecem das favelas e frequentemente feito em segurança e abandono. Durante a década de 1990, o governo do Rio de Janeiro intensificou ações de combate à criminalidade, principalmente comércio das substâncias. O interessante é que eu tenho até uma tese antes da gente voltar por causa da Cristina, porque quando o neopentecostalismo chegou no Brasil, por viés norte-americano, né, pela via norte-americana dos Estados Unidos, a gente colonizado por eles em vários aspectos, nos Estados Unidos existe uma dinâmica de conversão. Você convertia o homem da família, e esse homem da família, o pai da família, e levava a família inteira para a igreja. Quando o neopentecostalismo chega aqui, com a igreja universal e tal, eles percebem que o Brasil é um país que não tem pai, principalmente periferias, mais pobres, não tinha um homem da casa. Então o que eles faziam? Eles convertiam a mulher pobre, geralmente negra, era convertida, e ela carregava e convertia todo mundo da casa, porque ela era uma pessoa com muita paciência, muito fervorosa, levava muito pela família, e muitas vezes ela conseguia essa conversão. Então muitas mulheres viraram evangélicas, e seus filhos, muitos deles que foram comercializadas substâncias, acabaram vivendo com a vida evangélica também. Bom, vamos voltar para a professora Cristina. A professora Cristina Vital da Cunha afirma que está realizando uma pesquisa de demografia em Cari, considerada como os maiores centros de distribuição de substâncias ilícitas no Rio de Janeiro. Em suas vielas, era possível visitar uma série de pequenos conjuntos católicos e divindades ligadas às religiões matrizes africanas. Em diferentes locais das favelas, havia altares com oferendas aos santos e entidades. Era muito comum encontrar imagens de São Jorge sobre o seu cavalo em diferentes pontos das favelas. São Jorge, que no secretismo religioso de algum, é o santo associado à guerra, simbolizando a vitória do bem sobre o mal, bandido, fora da lei, a bandidagem, o crime, sempre foi uma atividade de risco. Então sempre tem uma aula religiosa em relação a isso, um apelo a Deus ou ao sagrado para a proteção. De acordo com a Cristina Vital da Cunha, até hoje bicheiros, policiais legais, policiais são vistos com anéis militares de São Jorge. A Umbanda e o Candomblé é uma religião muito praticada nas favelas cariocas. Mas nos anos 2000, essa realidade começa a mudar. Os templos neopentecostais começam a se espalhar por diferentes comunidades cariocas e criminosos passam a rejeição da sua fé, declarando-se evangélicos. Acompanhe com a gente, que diz a professora Cristina Vital da Cunha sobre essa questão. Bom, professora, esse trabalho, você está desde 1990, o secretismo religioso era uma marca frequente de comunidades como Cari. Faz parte demais das entrevistas dessa mudança local. Mas aí nos anos 90 tinha essa questão da conversão, né? Porque era justamente a afirmação dessa mudança, dessa nova vida, do novo Aquela faixa de tendência aqui da próxima inteligência, cara, tá contextualizando, cara, basicamente a entrada dessa religião, assim, digamos assim, nas periferias do Brasil, do Rio de Janeiro, no caso, mas do Brasil, e tá contextualizando pra chegar na história do cara, basicamente. E aí,
o apagar, digamos assim, dessa história pregressa fazia parte do processo da conversão. Então, ele foi vendo a sobreposição de imagens que vai acontecendo, o Marcelo Vitor e eu documentamos isso inicialmente juntos, depois eu continuo pesquisando, ele faz, depois já cai o livro, e eu continuo pesquisando em Acari, como disse em outras favelas, e fui documentando essas imagens. E aí, muito importante, que a gente, de olho no lance, digamos assim, vai vendo como vão se dando, como é que vai se dando a aproximação desses atores. Porque eu acho que é um jeito muito perigoso de olhar para isso, como se isso fosse uma poluição moral, né, da igreja, dos evangélicos, né, porque essas composições religiosas entre pessoas que estavam no crime e as religiões dominantes nessas localidades, isso não acontecia. Isso acontecia fartamente documentado nos jornais da época, e um pouco que afirmando o lugar perverso, o lugar estigmatizado tanto dos criminosos, assim dedicados nos jornais, como também da religião matriz afro. Então, aparecia muitas reportagens desses jornais na notícia, esses jornais que documentavam muitos crimes e mostravam aquelas imagens, todo mundo fala desses jornais de sangue, né, que isso aparecia de modo consistente, a proximidade entre os universos religiosos, juntando bem banda e do crime, estava documentado e não se produzia problema em relação a isso. A teologia da prosperidade, tão forte na doutrina pentecostal, passa a ser seguida por criminosos que são nativos, mas que dizem seguidores de Jesus. Eles são desses criminosos que se dizem evangélicos e que Uma camisa do Vasco. É isto? passa a declarar novos símbolos religiosos pelas comunidades que dominam, e a destruir terreiros e símbolos de matriz africana que havia nessas comunidades. É interessante que a gente coloque também, a partir do momento ali, pelo início dos anos 90, que o Estado vai tendo suas responsabilidades em relação às pessoas, que a Constituição vai sendo respeitada, não vai ser construída uma qualidade de vida, um bem-estar, o Estado de bem-estar social, vai se retirando direitos que estão marcados na Constituição, as igrejas vão ganhando espaço porque elas vão criando redes de proteção. Então também não é aguentado que essas igrejas ganharam bastante espaço. Porque muitas vezes a igreja, o pastor, é a última divisa entre o homem e a morte dele em terra, tá? Bom, vamos lá para a história do Peixão agora. Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Aí, os ansiosos vão começar então. Toma. Eu acho que o vídeo não tem esse tempo todo não, porque eu não completa com a professora, então desenho não, consigo imaginar. Peixão. Nasceu em 1937 na região de Duque, na Baixada Fluminense. A gente sabe dele a partir de referências e reportagens. Quando Álvaro era criança, ganhou o apelido de Alvinho, pois tinha vários irmãos e ele era o menor deles. Alvinho cresceu em uma favela na região de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. A sua família tinha uma pequena biosca e era daí que tirava o sustento dos filhos. A mãe de Álvaro, segundo que consta nas referências, era urbana. Embora dissesse na infância que não queria seguir o caminho do crime, na adolescência foi esse caminho que Álvaro escolheu e começou a comercializar substâncias ilegais. Nessa época, ele ganhou o apelido de Peixão e passou a integrar o terceiro comando puro, TCP. Nós temos aqui um vídeo explicando o surgimento do TCP, a organização que foi fundada por dissidentes do terceiro comando em 2002. Depois que líderes do TCP foram exterminados durante uma rebelião presidida por um liderado por Fernando Guilherme. Aqui indica que o apelido Peixão veio de um dos símbolos antigos do judaísmo, que era o peixe, e que ele teria recebido essa alcunha depois que se converteu como evangélico. Peixão tinha vários irmãos e perdeu dois deles para a criminalidade. A sua irmã também acabou seguindo por esse caminho. O outro irmão acabou perdendo uma perna. Ao longo de sua vida, antes mesmo do TCP, Peixão conviveu com o Robertinho Bala de Lucas, grande chefe da Zona Norte. Nós também temos um vídeo sobre o Robertinho Bala de Lucas. Mas quem alçou o topo do crime foi Calma, na posição dele mais conhecido como Furica. Furica sucedeu o Robertinho no comando de Bala de Lucas e teria sido responsável pela conversão de Peixão. Mas também Furica e Peixão teria conhecido pastores que o levaram para o caminho da religião evangélica, o que teria tornado conhecido como tráfico evangélico. Essa denominação, no entanto, é bastante questionada por membros das igrejas evangélicas, que afirmam que não é possível o evangelho permanecer no mundo do crime, como Peixão fez. Como diz o Bruno Taisman, seu livro Fé e Fuzil, antigamente, a conversão ao Amém ela servia como um divisor, como ritual para sair do mundo do crime. Hoje vai se converte e continua no mundo do crime. O Furica, Peixão aprendeu. É muito doido, né? Porque na teoria, né? Imagina, tipo assim, a gente vendo de fora o que acontece e o que é relatado no mundo do crime. Você imagina que as pessoas do crime não possam ter fé, digamos assim, né? Porque na nossa cabeça não faz sentido. Mas, na realidade, cara, assim, a fé, ela tá presente, basicamente, assim, óbvio, a gente vai falar em todas as pessoas, na maior parte das pessoas, mas ainda mais nas pessoas que vivem em comunidades nas periferias do Brasil, né? Ou dos outros países do mundo afora. Você imagina que, pô, as pessoas têm pouco e você pega uma fé pra tentar acreditar que vão sair daquilo ali, vão prosperar e vão conseguir conquistar seus objetivos, é presente no dia a dia de todo mundo. Então, mesmo que o cara cresça num ambiente de crime, de brutalidade, ele vai crescer também num ambiente de fé. E as coisas vão se entrelaçar em algum momento, tá ligado? Então, assim, por exemplo, por isso que muita gente se pergunta, pô, por que no futebol todo mundo tem teologia, todo mundo é crente, né? Ou todo mundo é religioso pra cacete. Pô, por quê, cara? O futebol é uma das profissões mais difíceis de você chegar lá. Então, você passa por N provações na tua vida. E as pessoas vão se pegando a fé pra que as coisas aconteçam, tá ligado? E também o futebol é uma profissão dominada por pessoas que vieram de baixo. E aí você também volta àquela conversa das periferias e das comunidades dominadas pela fé, porque faz sentido também, entendeu? Então, pô, como se fala assim, pô, o criminoso não pode ter religião, não pode ter fé, não faz sentido, cara, faz sentido. Porque é um cara que também decidiu ir pelo caminho ruim, digamos assim, né, da vida, mas esse cara se coloca em risco todos os dias. Ele vive em ambientes de fé, cercado de pessoas de fé. Então, esse cara em algum momento, porra, da caminhada dele, bem no mundo do crime, ele vai lá e fala assim, vai pedir pra Deus alguma coisa, ele vai agradecer por alguma coisa, ele vai pedir proteção por alguma coisa, porque ele vive todo dia, tá ligado? Ele vive todo dia. Então, assim, é natural que esse cara também esteja amarrado à fé. Porque, meu irmão, esse cara tá todo dia em risco, tá todo dia, em teoria, batalhando pela sua própria vida, tá ligado? Então, esse cara vai estar amarrado a alguma crença, de alguma forma que proteja ele para as coisas que ele vai fazer. E aí você vai questionar se as coisas que ele vai fazer, que ele vai fazer, ou as coisas que ele tá guiando, fazem sentido, ou são éticas no teu julgamento, beleza? Mas mesmo assim, esse cara tá amarrado numa crença, entendeu? Eu usar o assistencialismo como uma forma de manter um bom relacionamento com a comunidade e evitar polícia na localidade. Durante a pandemia, Peixão também ficou conhecido como Arão, em referência ao irmão mais velho de Moisés, e fundou um grupo de favelas que nós chamamos de Complexo de Israel. Esse foi nomeado por ele ao conjunto de comunidades da zona norte do Rio de Janeiro, igual a comunidade Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Boca e Pica-Pau. Parada de Lucas, Vigário Geral, detalhes sempre foi Minas e hoje fazem parte do mesmo complexo. Juntas, essas comunidades têm ao menos 134 mil moradores e são dominadas por criminosos que se dizem evangélicos. Acompanhe com a gente um áudio atribuído ao Peixão e que ele fala sobre a ideologia que pretende seguir no Complexo de Israel. Aqui ninguém tá ninguém não, mano, tá ligado? Como você acha que tá vendo uma parada maneira? Como você acha que tá por aí roubando aí, você põe dinheiro, vou achar que é uma parada maneira. Entendeu? A gente não tá com ninguém nem com nada nesse mundo, tá ligado? Então, o menor que vai ser usado pra ser muito pra gente, não. O menor que vai ser instruído, entendeu? Pra se ensinar uma nova doutrina e lá onde ele cria, fazer a diferença. Tá ligado? Fazer a diferença é o que o Cristiano tá fazendo. E o detalhe, se quiser vir conhecer a gente, visitar ele aqui, só que como é que tá, já pode vir, vai ser recebido, entendeu? Que a partir de agora e para sempre, cidade alta, terceiro comando puro, vamos deixar a bala. O exército do Deus vivo, entendeu? Lá de Israel. Em diferentes localidades dessas comunidades, são vistos símbolos como a bandeira de Israel e a estrela de Davi. Esses símbolos associados no alto da Cidade Alta demarcam o território e indicam que as comunidades são dominadas por Peixão e sua tropa de Arão. Peixão alcançou a ascensão hierárquica no comércio ilegal de substâncias, comunicações especialistas, corrupção, violência e intolerância religiosa, proibindo terreiros e expulsando quem ousasse enfrentá-lo. E muita gente que não é do crime, moradores, apoiaram essas ações. Para algumas correntes pentecostais, a criação do Estado de Israel foi ensinada a volta de Jesus Cristo e a confirmação das promessas bíblicas do Antigo Testamento. Por isso o grupo Peixão tem se apropriado desses símbolos. Você entra na comunidade, tem lugar escrito Jesus no lugar. Ao lado da simbologia religiosa, Peixão e seus exércitos executam quem cruza o seu caminho, fazendo uso de muita violência. Segundo algumas referências que nós tivemos aqui, elas dizem que supostamente Peixão ministra 3 cultos por semana para os seus soldados, por isso uma batalha espiritual e que ensinam como a Bíblia pode ser usada no mundo do crime. Peixão já revelou que se enxerga como um homem escolhido por Deus para representar seus direitos na terra. Em áudio no WhatsApp, ele revelou que, durante o sonho, recebeu a missão divina de restaurar o reino de Israel no Rio de Janeiro. Em 2017, Peixão colocou na cabeça que tinha uma missão tomar a cidade alta, que estava na zona do Conde Vermelho. A cidade alta é um bairro com várias favelas perto do bairro Cordovil. Para dominar essa região, Peixão juntou um grupo, conseguiu o drone e mapeou o local para traçar a melhor estratégia de invasão. São características que Peixão nem usa de drones. Mas o Severino não aceitou passivamente a perda do território e viu mais de 100 homens para tentar recuperar a localidade. A polícia acabou impedindo a ação do Severino e ocupou a região, dizendo que tinha agido para evitar um de fato. Peixão, então, precisou fugir por um tempo e quase foi preso na rodovia Presidente Dutra, que é aquela rodovia que liga São Paulo e Rio de Janeiro direto, né, a ponte rodoviária. Na ocasião, ele estava com documentos falsos que diziam que ele era empresário e jogador de futebol. Peixão conseguiu escapar do cerco policial e voltou para o Complexo de Israel, de onde continuou comandando seu grupo e misturando religião com crime. Tem se tornado muito comum a conversão de comerciantes e substâncias ao mundo evangélico e, com isso, a proteção de símbolos religiosos vem crescendo entre os criminosos. Parece, pelas referências que nós estudamos, que Peixão veio como missão expandir o seu império. O seu grupo chegou a construir. Qual é a proporção de comando vermelho e comando vermelho? Vocês têm a info, mais ou menos, como é que é? 70, 30? 60, 20, 20? Pontes de concreto de uma favela para outra. Você vai, não sabe? Não sei, irmão, não faço ideia. Nunca parei pra averiguar. Você viu, né? São Paulo é PCC, meu amigo, que domina o estado inteiro, se não me engano, inclusive, não é isso? Eu acho que São Paulo só tem uma facção, não sei.
para ligar os lugares como se fosse uma só nação. Sobre isso tem uma história bastante interessante aqui do Peixão, tá? E como que ele organiza e faz a gestão dos processos ali. Em 2021, ele foi procurado pela comunidade para que fosse construir uma ponte que ligasse as comunidades de Cinco Boca, Ibrahim e Pica-Pau e Cordovil. Muitos moradores eles circulavam de uma favela para outra e não tinha uma ponte para fazer isso. E já era uma demanda que eles tinham bastante, tinha feito até protesto para que a prefeitura do estado fizesse essa ponte. De acordo com a gestão municipal da época, a construção dessa obra ficaria 5 milhões de reais. O Peixão, rapaziada, mandou construir a ponte gastando 10% do valor. E aí, segundo o jornalista Sérgio Perão, ele enviou a nota, mostrou a nota de quanto que ele pagou no bagulho, falando assim: olha, vocês gastam 5 milhões quando a gente faz por 10% aqui no derrubo. Olha que doideira, mano. De acordo com a Polícia Civil, na cabeça de Peixão, o preço de uma terra prometida. Ele vai às comunidades se conectar sem ter uma missão divina. Ele mandou colocar estrelas de Davi em cima de caixas d'água e também mandou pintar mensagens em mundos diferentes localizados da comunidade. Até bom de fundo já foram identificados cartazes com os dizeres: Jesus é o dono do lugar. Segundo os jornalistas, a informação de que Peixão supostamente foi considerado pastor da igreja Assembleia de Deus do Ministério Portas Abertas. Ele tem 26 processos nas costas, 79 inquéritos e há anos é procurado pela polícia por crimes como comércio ilegal de substâncias, formação de quadrilha e execuções, mas nunca foi pego. Os primeiros registros de Peixão no mundo do crime são de 2012, quando 2 homens foram executados ativos em palavras de Lucas. Seus corpos nunca foram encontrados. Apesar de ser filho de uma mulher que era romana, Peixão tem disseminado a intolerância religiosa nas comunidades femininas, proibindo cultos de religiões de matriz africana dentro do complexo. É importante lembrar que Peixão não foi o primeiro criminoso a envolver fé e ações criminosas dentro da comunidade. Chamado por alguns autores de narco-pentecostalismo, esse fenômeno tem crescido bastante em comunidades dominadas pelo comércio das substâncias. Para a socióloga da pastora Viviane Costa, o termo mais adequado para se referir ao fenômeno é narco-religião, já que antes dos criminosos se converterem ao narco-pentecostalismo, símbolos religiosos e seus católicos eram cultuados por criminosos. Para ela, a religião também foi um elemento presente dentro do mundo do crime. A diferença é que agora as religiões evangélicas estão ganhando destaque, fenômeno que poderia ser explicado pelo próprio fato das religiões evangélicas estão crescendo no Brasil. Então tem diferença. Pô, ela cresce no Brasil. Então, no Brasil apareceu as favelas, apareceu no crime também. No México. Isso, tipo, a religião sempre esteve presente no mundo do crime, né? Pô, sempre esteve, pô. Sempre esteve. De um jeito ou de outro, sempre esteve ali. Ao longo da história, desde que o mundo é mundo, sempre esteve, pô. Não é muito. Na Colômbia, o culto chamado Narcos Santos é muito comum entre os criminosos. Mas tem um vídeo, por exemplo, sobre Jesus Malverde, que é o santo cristão, que é ligado aos narcos. Os caras colocam na coluna da arma a imagem de Jesus Malverde e vai falar que Jesus Malverde é o cara pra você. Bom, a Santa Muerte também é cultuada no México. Jesus Malverde se tornou um mito e é considerado uma espécie de patrão de comercialização de substâncias. Ele é visto como protetor dos mais necessitados. A Santa Muerte é fruto do ciclo religioso marcando isso de Pô, mano, até um parênteses aqui, se eu não tô confundindo de alguma forma, eu acho que eu não tô confundindo, pô, eu assisti Narcos até o Pablo Escobar morrer, tá ligado? Pô, o Pablo Escobar era religioso, né? Ele, porra, ele tinha encontros com o padre, porra, ele, como é que eu posso dizer? Como é que é? Ele tinha aquele tempo que você pede pro padre, porra, abençoar e pá, perdoar os pecados, como é que é? Enfim, se confessava, mas tinha outro termo, mas valeu. essas pessoas colombianas nas quais cafés, tipo a central, o cristianismo. Ela se tornou padroeira dos criminosos, minas do job e pessoas que vivem nas áreas mais violentas. Frequentemente registradas por grupos religiosos, a comunidade LGBT também cultua a santa. Os seus devotos acreditam que, com a morte para todos, a Santa Muerte não discrimina ninguém. Como você pode perceber, não é só no Brasil que os criminosos buscam a religião como ponto de apoio. No momento atual, Peixão e tantos outros homens do crime estão buscando na Bíblia e nos preceitos do neopentecostalismo um ponto de apoio, mas houve momentos em que outros elementos religiosos eram usados no mundo do crime. O Velho Testamento tem muitas referências à guerra com queda de muralha, exército inimigos, bandidos, espadas. Muitos policiais que sobem os morros para combater os criminosos também são evangélicos e acreditam que estão cumprindo a ordem de Deus, enquanto os criminosos que eles enfrentam muitas vezes pensam mesmo. Nós temos o BOP, por exemplo, que é a tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que tem uma igreja evangélica dentro do BOP. E a maioria dos policiais são religiosos. E eles sobem também. Então é um fenômeno que não está só no crime, está na polícia. Tá presente em tudo, pô. É isso, a religião tá presente em tudo, mano, tudo, tudo. E não ser diferente no crime, tá ligado? E é bom também fazer paralelo, tá ligado? Não é só na periferia que existem criminosos religiosos. Longe disso, tá ligado? Também existem criminosos religiosos com muito dinheiro no bolso. Mas com muito dinheiro no bolso, comandando muita coisa importante, tá ligado? Então, Você também está em todos os porque a religião faz parte de tudo, mano. É isso, assim. Eu acho que a grande maioria das pessoas tem uma religião, ou depositam sua fé em algo, em uma crença aí. E é isso. Correto? Uma coisa que é interessante a gente falar sobre os povos evangélicos é que nem sempre os criminosos são evangélicos. Eles já foram também de outras religiões, já usaram outros símbolos, etc. Antes de Peixão fundar o complexo de Israel, esse fenômeno já vinha na força pelas mãos de Fernando Gomes, conhecido como Fernandinho Guarabu, que comandou o complexo dele por cerca de 15 anos. Nós temos um vídeo aqui contando a história do Fernandinho Guarabu pra vocês, que proibiu no Cartonet, por exemplo, Fernando, essas coisas. O Fernandinho se converteu em evangélico. Dizem que ele frequentava uma cidade de Deus e começou a impor certos hábitos evangélicos da comunidade dele. Ele botou o nome de Jesus em seu corpo e começou a pintar versículos bíblicos nas paredes das favelas. Proibiu a capacidade de que tivesse conteúdos que não fosse não dialogasse com a doutrina da impor e proibiu expulsou cultos matrizes africanas de dentro da comunidade. Inclusive, Fernandinho mandava bater em pais de santos e terreiros. Quando ele ficou 15 anos à frente do mundo lender, ele fez uma gestão que todo mundo considerou com eficiência. E aí, muitos dos casos começaram a dar o que fazia. Em junho de 2019, o Guarabu acabou perdendo a vida dos antigos policiais do BOP, mas as suas práticas de violência religiosa seguiram fortes com Peixão e outros criminosos que se dizem evangélicos. A rede no ar, os socialistas determinando vidas perseguindo religiões africanas, menos no bordo de Jesus, dizem que religiões afro-brasileiras estão relacionadas aos diabos e seus símbolos devem ser destruídos. De acordo com o professor Cristiano Vital Cunha, novamente, alguns pastores, abre aspas, apostam estrategicamente na conversão desses comerciantes ilegais de substâncias e lugares privilegiados ainda aquilo crime, fechados. Essa estratégia faz com que esses chefes das comunidades disseminem a moralidade religiosa e evangélica, até mesmo fazendo uso da força. Nós conversamos com a Cristina sobre essa questão também. Acompanhe com a gente o que ela disse. A pergunta foi, professora, de que modo a conversão de criminosos tem impactado na dinâmica do mundo do crime? Deixa eu ver se vai voltar pro Peixão aqui, mano. Não sei. Eu vou aqui na frente. Nossa, quem entrevista, professora. É aqui a entrevista completa, professora. No final. Passa a final do Peixão, valeu. Fica um pouquinho essa palavra, já. Então, essas dinâmicas, elas vão produzindo. Agora, evidentemente, esse crescimento religioso, ele apareceu de um modo muito significativo quando é conformado, digamos ali, o complexo de Israel. Porque ele faz uma colagem entre uma dinâmica que era muito comum nas favelas em relação à questão do tráfico de drogas, que era a produção dos símbolos, das identidades, a partir desses símbolos, né? Mas aí tem um elemento que é do país, mas que é também religioso e de uma religiosidade que é muito importante naquele território, e aí isso vai produzir, digamos assim, uma série de questionamentos, né, em relação a essa produção de identidade, tá? Aí acho que tem uma dimensão que é essa. Outra dimensão que a gente tem que pensar também, ao falar de religião, tem a ver com a experiência dos atores, né? Então a gente deve considerar essa dimensão quando a gente tá falando sobre essa proximidade do traficante de drogas das religiões. E uma outra questão que é essa, da cultura religiosa dominante de cada tempo, tá? Então a gente tinha uma cultura católica muito forte no Brasil, esse catolicismo popular, que nessas áreas era ainda mais evidente, tá? Essa presença afro-religiosa muito evidente. É muito doido porque, assim, tô com 30 anos, né? Mas, pô, meus tempos de criança, mano, de colégio, assim, mano, você entendia muito pouco sobre religião. Esse foi crescendo, quem se quer se aprofundar, se aprofunda, quem tá próximo da igreja próxima, enfim, quem tem família mais religiosa fica mais próximo também. Mas, pô, quando eu era mais jovem, assim, pô, eu lembro que claramente, não sei se faz parte só da minha bolha, digamos assim, mas, mano, muita gente que não sabia, basicamente, ou não tinha proximidade com religião, não sabia nada de religião, se perguntasse qual era a religião, católico, tá ligado? Porque era meio que a massa, entendeu? Era meio que, pô, cara, todo mundo é católico também, ponto. Eu acho que hoje em dia não é assim, hoje em dia mudou isso, entendeu? Mudou um pouco. As coisas estão mudando, as pessoas estão tendo acesso a outras religiões, outras crenças, estão entendendo de outras formas. Mas na minha época de jovem, eu sou jovem, né, mas acho. Mas era meio que assim, católico, o que é católico? Católico, tá ligado? Dos traficantes, dos moradores, né, pessoas que representavam muito a partir desses lugares fronteiriços do catolicismo e religiões afro, e isso, essa passagem gradativa, que não quer dizer também que isso tenha acabado nas favelas, né, porque quando eu falo de hegemonia pentecostal, evangélica, eu tô tratando de um fenômeno que se apresenta com uma dominância territorial, mas cultural, mas que os outros elementos existem, a gente não sabe em qual sentido também essas dinâmicas vão caminhar. Se a gente vai ver daqui a alguns anos alguma mudança importante nisso, a ponto das religiões afro que representavam um crescimento em termos políticos, em termos de visibilidade, em termos até dos dados do censo, eles vão conformar uma mudança aí nessa dinâmica religiosa, nessa territorialidade no Brasil no geral, né, a gente não sabe. O que existe agora é isso. E a relação dos traficantes com as religiões evangélicas está relativa também a essa cultura pentecostal, essa hegemonia no território. Peixão não quer a presença de terreiros comunidades organizadas no terceiro grupo e infraestruturas religiosas nos lugares. Em julho de 2019, uma massa organizada pela Peixão teve uma série de repressão. Seus homens invadiram o centro do Parque Paulista e obrigaram os sacerdotistas a destruir símbolos que representavam
orixás. Fortemente chamados, os homens ainda ameaçavam voltar a ter fogo no terreno. Conforme a professora Ana Keila Pinese, da Universidade Federal do Céu do Mineiro, o avanço do neto nacionais cariotas fez com que os criminosos convertidos passassem a perseguir religiões matrificando, que eram muito presentes nessas comunidades. Assim, bandidos de Jesus, como se dizem, acabam sendo vistos dentro das comunidades como pessoas capazes de dar segurança aos membros das igrejas evangélicas. E, troca disso, eles contam com o silêncio que seus irmãos de igreja guardam como uma forma de agradecer pela proteção. Inclusive, Cristo tem uma identidade como fala daí que agora segunda arma, ele dá paz do Senhor pro cara que está descendo a igreja. Há uma espécie de conforto nessa situação. Dentro dessas igrejas pentecostais, as religiões matrificantes são apresentadas como demoníacas, associadas ao mal e ao diabo, e portanto, deve ser combatido. E é isso, vai pro crime. Dessa forma, os membros do bando de Jesus são vistos como combatentes do mal que, bom, Jesus seria praticado dentro dos terreiros. O bando de Jesus seria um grupo que faz essa expulsão, faz uso desse argumento, construído em cima de um preconceito racista, os membros do bando de Jesus perseguem e pertencem a outras religiões. O DCP é a segunda maior organização cristã no Rio de Janeiro e tem forte influência na pentecostal. Dentro dos presídios, muitos criminosos convertem-se ao pentecostalismo, é possível apenas se juntam ao bando de Jesus e se envolvem em ações contra líderes religiosos e outras religiões. Além do argumento de que eles estão expulsando o mal perto dessas religiões, esses casos disseminam a fé evangélica, dizendo que a única fé possível é que deve ser professada nas comunidades. As principais lideranças evangélicas do Rio de Janeiro poderem se atacar realizados por membros do bando de Jesus, é bom que a gente deixe claro. Para as líderes evangélicos, os bandidos de Jesus distorcem a doutrina religiosa e cometem atos terroristas em nome da fé. Chegou a proibir o uso de branco pelos moradores das comunidades que ele domina. As redes sociais também dizem que proibiu festas juninas em 3 igrejas católicas localizadas nas A terceira profissão, cara, mano, eu acho que é ladear, né? Eu acho que é ladear. E tem a milícia, né? E tem a milícia. comunidades com Israel. De acordo com a polícia, fez extremamente violento e punir inimigos com a morte. Ele foi o primeiro chefe comercial das pessoas e introduziu o uso de drones nas vigilâncias de território, depois foi replicado pelo Comando Vermelho. O esse drone é como toda a chegada dos seus inimigos, principalmente do CV, como uma estratégia de guerra, como ele observa a chegada da polícia. E em outubro de 2024, a operação policial contra Israel acabou deixando 3 mortos e 3 feridos. De acordo com a polícia, membros da tropa iraniana atiraram contra civis para desarticular a operação. Por isso, a ação foi suspesa e Peixão passou a ser investigado por terrorismo. Por quê? De acordo com o Felipe Cury, o secretário da Polícia Civil, em atuação no momento desse vídeo, abre aspas, o crime de terrorismo tem relação também com questões políticas religiosas. No caso Peixão, sabemos que ele impõe uma ditadura religiosa. Ele não permite certos tipos de direitos às religiões. Ele expulsa pessoas que possuem religiões afro-candomblé, espiritismo, enfim, tudo que não tiver com a crença que ele acredita. Fecha aspas. Inclusive, o Peixão passou a ser investigado por crime de terrorismo. Em janeiro de 2025, o tenente coronel Ivan Blas, ex-porta-voz da Polícia Militar, foi exonerado do comando do 2º Batalhão da Polícia Militar de Botafogo por ter se envolvido em uma confusão em um prédio residencial flamengo na Zona Sul, em busca do quadrilha de Peixão. O Blas, que é muito famoso no BOP, um dos policiais mais famosos do BOP, tinha informação de que Peixão estava visitando o quadrilha de prédio, mas a informação de que o genitor de Peixão morava no local não foi confirmada. Em fevereiro de 2025, os policiais civis e militares montaram uma operação de emergência para capturar Peixão depois que receberam informações de que ele estava escondido em uma casa cidade alta, em Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro, que faz parte do Complexo Israel. A operação causou caos na região. A Avenida Brasil novamente ficou fechada e 4 pessoas foram baleadas, mas Peixão escapou mais uma vez. Em março de 2025, o resort de luxo do Peixão foi derrubado dentro da Parada de Lux. O espaço contava com piscina, área gourmet, coqueiros e um lago Caralho, moleque. e 80 mil reais. Além de uma piscina particular e espaço para shows. Nas áreas internas da casa, tinha uma academia equipada com aparelhos modernos de ginástica, um banheiro de massagem e os eletrodomésticos novos. Outro aspecto importante de mencionar sobre o Peixão é seu poder bélico. A sua tropa iraniana tem o verdadeiro arsenal à sua disposição, contando com munição suficiente para um confronto que pode durar horas. Por isso é difícil de entender. O desafio de prender Peixão é maior ainda porque o seu grupo criminoso